Paz do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus pela sua vida. Muito obrigada por você estar aí me ouvindo, me vendo. Eu tenho uma mensagem da parte de Deus para o seu coração. A palavra fala lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, 8 em diante. Diz assim: Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte. Deixa eu parar aqui. Ele estava vivendo uma rotina. Ele estava fazendo a vida dele normalmente. Aqui fala do profeta, aqui fala do sacerdote Zacarias. Zacarias, ele tinha esse chamado diante de Deus e ele fazia isso para Deus. Então ele estava indo lá, cumprir o chamado dele, só que naquele dia coube-lhe por sorte, porque eu não acredito na sorte, acredito na determinação da parte de Deus, naquilo que Deus determina a acontecer, isso acontece. Mas a palavra diz assim, coube-lhe por sorte, no sentido em qual sorte? Eles sortearam entre eles para que o sacerdote entrasse no santuário do Senhor, queimar o incenso. E quem foi sorteado? Zacarias, porque aquele era o dia de Zacarias, aquele momento era a hora de Zacarias. Tem dias e tem épocas da nossa vida, tempos da nossa vida, que nós vivemos o silêncio de Deus. E o silêncio de Deus também incomoda. Em qual sentido? Porque eu quero ouvir muito Deus falar. Mas quando Deus ele fica em silêncio, lembra lá do povo de Israel, quando estavam na terra do Egito como escravos, e a palavra diz que aquele povo clamava, que aquele povo pedia, e por 400 anos Deus não respondia àquele povo. Só que chegou um momento que o próprio Deus falou assim, olha, o clamor deste povo chegou até mim. E foi aí que Deus preparou Moisés como libertador daquele povo naquele lugar. O silêncio de Deus machuca, o silêncio de Deus dói imenso. Mas o silêncio de Deus também é resposta. O silêncio de Deus é Deus falando assim, olha, se eu não estou falando com você neste momento, é para você se acalmar, é para você esperar. Porque aquele que espera, ele sempre alcança a misericórdia do Senhor. Ele estava ali cumprindo o chamado dele, um dia normal, vivendo um tempo normal, como você hoje está me ouvindo, está vivendo uma rotina, está passando por uma vida normal, como você faz todos os dias. Pessoas aqui que acordam, levantam, tomam o seu café da manhã, se vestem, se arrumam, vão trabalhar, tem aquela trajetória todos os dias. Tem aquele momento que você vive todos os dias. Mas eu quero trazer uma mensagem de Deus para você que está aí do outro lado me ouvindo. Escute. Coube-lhe por sorte, foram sorteados e caiu esta vontade nas mãos do sacerdote Zacarias. Não foi Zacarias que escolheu, foi Deus que escolheu o dia para falar com Zacarias. Porque muitas das vezes nós determinamos o horário, o dia tipo assim, eu quero que Deus fale comigo hoje, mas se Deus não quiser falar com você, ele continua sendo Deus, ele continua operando. Só que tem momentos que Deus vai se silenciar porque a nossa alma está angustiada de uma maneira, nós estamos tão aflitos e tão desesperados que o inimigo também confunde. Deus me deu um hino, e eu até postei esse hino ontem, que há muitas vozes no mundo, há muitas vozes com seus sentidos no mundo. Mas quem tem intimidade com o Pai sabe reconhecer esta voz, sabe entender que esta voz é diferente. O silêncio que você está vivendo, talvez você está orando ao Senhor, está pedindo ao Senhor uma resposta, ou você quer que uma causa seja solucionada na sua vida e o que você só escuta é os grilos. Já viu quando está muito silêncio você ouve assim no seu ouvido, parecendo aqueles grilinhos cantar? E esse silêncio que muitas vezes você não quer aceitar. Deus, ele silencia por algum motivo. Deus não nos responde na hora que nós queremos por algum motivo. E eu sempre falo, silêncio também é livramento.
É Deus falando para você se aquietar, parar no lugar, concentrar na última palavra que Ele falou com você e viver o seu dia diariamente, porque todas as coisas, elas cooperam para o nosso bem, para aquele que ama a Deus, para aquele que teme a Deus, para aquele que busca o Senhor. Zacarias não imaginava que um anjo o visitaria ali dentro, naquele santuário, o santuário do Senhor, e falaria com ele. Você não sabe a hora e nem o momento que Deus vai falar com você, mas uma coisa você pode ter certeza, Ele vai te responder. Ele vai falar com você, Ele vai te visitar, Ele já viu a sua oração, Ele já ouviu o que você pediu a Ele, Ele já viu a causa que você colocou no altar dele e apresentou diante dele. O silêncio de Deus é Deus te moldando, é Deus trabalhando essa ansiedade, é Deus trabalhando essa vontade de fazer por si própria, esse autocontrole que você tem, querer controlar tudo. Ei, você não tem controle de nada. Você pode administrar as situações que Deus colocar na sua vida, mas o controle, a ordem final, a resposta final, ela vem de Deus. Ele entra no santuário e a palavra diz assim que a multidão estava lá do outro lado, do lado de fora do santuário orando. Havia uma intercessão para aquele dia. Aquele dia era consagrado ao Senhor, era queimar incenso no altar do Senhor. Lembra de Ana? Ana sempre subia para adorar ao Senhor e todo ano Ana voltava frustrada para casa, porque ela queria engravidar e Deus estava em silêncio com Ana. A Bíblia fala que o próprio Deus fechou a madre de Ana. Então eu tenho que entender que Deus abre e Deus fecha. Eu tenho que entender que quando chega o momento que eu tenho que sair, Ele vai fechar, porque Ele quer te impulsionar para algo que você não quer aceitar na sua vida. Eu sempre falo que tudo que é novo me incomoda. Tudo que me tira do meu conforto dói. É a mesma coisa, eu vou fazer um curso, eu quero fazer um curso e eu tenho que aprender coisas que eu nunca vivi, que eu não sei, por isso que eu estou fazendo o curso para aprender. Aquilo me tira da minha rotina, tira daquele lugar confortável, porque eu quero aprender, e se eu quero aprender, eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho que me esforçar, eu tenho que deixar coisas que eu gosto de fazer no meu dia a dia e começar a me esforçar naquilo, a dar o meu melhor naquilo que eu fui procurar. Escute uma coisa, Deus ele vai te tirar assim do seu conforto, Deus vai te tirar da sua rotina, Deus vai te levar para lugares que você não queria ir, mas Deus vai te levar porque o propósito de Deus é maior. O propósito de Deus na sua vida é maior. Eu penso muito pequeno, eu sonho muito pequeno, eu desejo muito pequeno, mas Deus, os caminhos de Deus são maiores que os nossos caminhos. E talvez eu estou falando, eu tenho certeza, eu estou falando com vidas aqui que estão sentindo desconfortável diante da situação que estão vivendo. Primeiro, silêncio de Deus. Isabel e Zacarias eram ambos de idade. Eram pessoas que viviam, a palavra diz assim, eram irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, vivendo assim, dessa forma, irrepreensivelmente. Ou seja, eram pessoas certas, eram pessoas justas, que faziam o bem, que praticavam o bem, que adoravam ao Senhor, que fazia tudo para agradar ao Senhor. E a resposta que eles tiveram ao longo dos anos, o não de Deus, o silêncio de Deus. Mas por algum motivo maior, Deus permitiu isso. Por quê? Quem foi o filho de Zacarias e Isabel? João. João, que pregou a chegada de Jesus Cristo, que anunciou a vinda de Cristo. João, que chamou a atenção de Herodes, chamava aquele povo de raça de víboras, que falava de Deus, mas o coração era mau.
Foi esse aqui que Deus preparou para esse casal, porque os pensamentos de Deus maiores. E ainda o anjo diz, quando o anjo fala com Zacarias ali dentro daquele lugar, a palavra diz assim: disse, porém, o anjo a Zacarias, não temas. Todos os dias Deus está falando para mim e para você, não temas. Tá difícil, não temas. Parece que não vou conseguir, não temas. Tá me doendo, Senhor, não temas. Não temas. Ah, Sirlene, mas é fácil falar não temas. Mas quem conhece o seu Deus de verdade, ele sabe que Deus não vai deixar você desamparado. Olha o que o anjo diz para Zacarias. Eu estou lá no Evangelho de Lucas 1,13. Porque a tua oração foi ouvida. A tua oração... Então Zacarias orava para ter um filho? Sim. Isabel orava para ter um filho? Também. Mas não foi no tempo deles. Vocês pensam que eles na juventude não desejavam essa criança? Não sonhava? A mãe com o quartinho, né? Sei que naqueles tempos não havia esse conforto, como hoje, que as mães, elas fazem o quartinho como elas desejam. Eu, quando tive meu primeiro filho, eu fiz o quartinho do meu filho como eu desejei, como eu sonhei. Mas a mãe, ela imagina o lugar para o seu filho, o tratamento diferenciado quando ele chegar. Isabel, ela desejava tudo isso, mas ela não foi respondida na hora que ela pediu ao Senhor. Mas a oração dela foi ouvida. Escute uma coisa. O inimigo, ele vai falar para você não orar mais, porque Deus não está te ouvindo. Escuta, depois vocês escutam esse hino que eu postei ontem. É o silêncio de Deus. O inimigo, ele vai falar para você que Deus não está te ouvindo. Ele vai colocar na sua cabeça: para que você vai orar? Para que você vai acordar de madrugada? Para que você vai jejuar? Deus não está te ouvindo. Deus não está vendo você. Ei, o próprio anjo fala aqui para Zacarias: Zacarias, Deus ouviu a tua oração. Zacarias, ele estava tão assim, atordoado com a situação, porque ele não estava acreditando que ele estava vendo um anjo. Aí o profeta, o anjo fala assim para o sacerdote: a tua mulher, Isabel, olha como Deus sabe tudo. Isabel sabe o nome, sabe o endereço. Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe qual é a pessoa que vai colocar do seu lado. Deus, às vezes você quer namorar uma pessoa, você está pedindo tanto para Deus e Deus não está permitindo esse namoro, porque Ele conhece, Ele sabe o nome, sobrenome, quem é a família, aonde mora, o que faz da vida, as coisas que faz oculto, o que se faz de bem, o que se faz de mal. Deus conhece todas as coisas. O que Deus está falando para você é: confia em mim. Confia em mim. Ei, Ana, a madre, Deus fechou a madre de Ana, mas Deus abriu a madre de Ana depois. Só que Ana teve que passar por um processo com Deus. Primeiro, valorizar os momentos. Às vezes eu não tenho aquilo que eu pedi ao Deus, mas tem outras coisas que Deus me proporcionou. A Bíblia fala que Eucana, o esposo de Ana, amava muito Ana. Penina apareceu depois, porque eles casavam com muitas mulheres. Quando uma não podia ter filho, eles podiam dar o direito de casar com outra. Mas o coração de Eucana era para Ana. Ela tinha esse privilégio naquela época. Só que Ana estava tão focada em ter um filho que eu tenho certeza que ela nem retribuía ao marido aquilo que ele queria naquele momento. Carinho, admiração. Mas eu não... Qual é o meu valor, Ana? Eu acho que eu valo mais do que 10 filhos. Eu não sou melhor do que 10 filhos. O próprio Eucana falou isso para Ana. Mas Ana estava focada: eu quero um filho, eu quero um filho. Aí Penina todo ano gerava, e Ana nada, e Ana nada. Aí Ana subia e ia falar com Deus. Mas o coração dela não estava totalmente voltado para Deus. Ela estava voltada para a bênção. Ela queria aquilo. Quando eu começo a me desligar das coisas terrenas e começo a me conectar espiritualmente com o reino, com o Pai, Deus vai perceber que você não está buscando o material,
você não só está buscando as coisas desse mundo, mas que você colocou na sua vida o reino de Deus. E é bíblico isso. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas. Que outras coisas? As coisas da terra serão acrescentadas sobre a sua vida. O momento que eu começo a desligar dessas coisas e começo a buscar a Deus, sintonizar com Deus, buscar o reino de Deus, tá tudo ruim, tá desabando sobre a minha cabeça, mas a minha intimidade está no Senhor, a minha busca está no Senhor. Escute, vai acontecer o que aconteceu com Zacarias. O anjo está falando assim: Zacarias, a sua oração, Deus ouviu. E eu sei que tem pessoas aqui que tá me ouvindo agora, e que está pensando que Deus não está ouvindo, porque já tem anos que está pedindo e parece que as coisas não acontecem, que já apresentou o cônjuge diante de Deus e parece que quanto mais você ora, pior está ficando. Aí você indaga a Deus, e é normal, porque nós somos seres humanos e temos essa tendência de indagar, quando as coisas não estão na conformidade diante dos nossos olhos. Aí você indaga a Deus e você pergunta para Deus: Deus, mas eu oro tanto e essa pessoa não foi liberta, não foi transformada. Eu oro tanto pela minha vida financeira, mas eu só vivo na escassez. Eu oro tanto para ter um filho, o médico diz que eu não posso, que minha madre não vai gerar, é seca. Aí eu pergunto para você uma coisa: mas você tem orado, não tem? Você tem apresentado a Deus? Zacarias orou e o anjo está dizendo: Deus ouviu a sua oração. Eu vim porque Deus me mandou. E olha, engraçado que Ana subia todo ano para adorar o Senhor. E pode ter certeza, todo ano ela sacrificava ao Senhor e fazia lá as suas petições. Mas só naquele dia, que ela acho que ela chorava tanto, porque o coração dela estava tão amargo, estava tão preso à promessa, que ela esqueceu o dono da promessa. Tem pessoas aqui que estão tão presas à promessa, porque tem que ser assim, porque vai acontecer assim, que se não acontecer assim eu não estou bem. E esquece o dono da promessa. Desconecte com Deus. A partir do momento que você se ligar com Deus, pode ter certeza que eu estou falando, a partir do momento que você se conectar com Deus de corpo, alma, espírito, de tudo, esse ser que está aí, e esquecer essas suas petições que você já há anos que anda a pedir, você vai ver que as coisas elas vão encaminhar. E quando lá, você não está à espera, porque Zacarias não estava à espera que o anjo estivesse lá dentro do santuário do Senhor. Sabe o que acontece? Ele vem trazer a bênção para você. O dia que eu recebi o diagnóstico da médica dizer que eu não podia gerar um filho, e eu tinha que tentar a inseminação in vitro, depois eu até contei esses testemunhos em alguns vídeos, e eu disse que a médica foi muito mal educada, não tinha muita sensibilidade e tal, e aquilo me deixou muito frustrada naquele dia. Eu sei que eu entrei dentro do carro e falei assim, eu falei desse jeito: se Deus quiser, eu vou engravidar naturalmente. Mas se Ele não quiser, eu vou aceitar dessa forma. Foi essa a minha oração dentro do carro. Naquele momento, pá, o céu se abriu. É que Deus estava falando, é a mesma coisa que eu estava falando para Deus: se o Senhor abrir minha madre, eu louvo o teu nome, mas se o Senhor não abrir, eu continuo louvando o teu nome. Eu adoro o Senhor pelo que o Senhor é, não por aquilo que o Senhor vai me dar. O dia que você parar com essa coisa de estar sempre ali, batendo na mesma tecla, eu quero, as coisas não vão acontecer na sua vida. Desconecte dessas coisas da terra, essas coisas passageiras. Aqui você não leva nada. Você pode ter uma casa, se Deus abrir as janelas dos céus e chover, e vier muita chuva, vai tudo abaixo. Destrói tudo, você perde tudo. Mas quem acumula suas riquezas no céu, meu filho? Nada. Ninguém pode roubar. Ladrão não pode roubar, traça não pode consumir, nada. Porque você acumula a sua riqueza com Deus. Então, desconecta desses pensamentos que eu quero. Não, Deus, o Senhor sabe, eu já orei. O Senhor sabe que eu queria isso, que eu quero isso. Se for da tua vontade, no seu devido tempo o Senhor vai me responder. Se não for, eu continuo adorando, eu continuo louvando, eu continuo glorificando, buscando todos os dias. Porque eu não estou aqui na tua presença por aquilo que o Senhor está me dando. Eu estou aqui por aquilo que o Senhor é. Por aquilo que o Senhor é. Então, começa
a falar desse jeito, começa a pensar desse jeito. Não é só falar, é agir desse jeito. E você vai ver que os céus, o céu vai se abrir. E Deus vai mandar um anjo. E quando aquele tempo você fala assim, hoje é só um dia normal. Hoje é só um dia que eu vou viver uma rotina diária que eu vivo. Aí o anjo vem, olha, Deus ouviu sua oração. Isabel, a tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Até o nome Deus deu para a criança. Em ti haverá prazer, olha, prazer, alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. O que Deus tem para você vai te dar prazer. Olha que a palavra está dizendo. Ele ia sentir prazer em ter aquela criança. Ele ia ter tanta alegria que todas as pessoas iam ver na face deles a alegria. Então Deus está dizendo para você, você vai ter prazer, você vai ter alegria. Vai ter alegria. Tem pessoas aqui que há muito tempo que não se alegram mais. Mas Deus está dizendo, você vai ter alegria e muitos, porque eu sempre falo, Deus não é egoísta, não é individualista. Deus, ele faz a bênção acontecer na sua vida para você partilhar. E a Bíblia diz assim, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. O que eu tenho para vocês é um profeta. É praticamente isso, é um homem enviado de Deus. Escute o que o Espírito Santo está falando com você nesse dia. Você que está aí me ouvindo, está me vendo. Amém? Eu sei que alguns aqui que são meus amigos, tem parentes aqui que me ouvem, mas tem pessoas aqui que são novas aqui e não me conhecem. Estão me conhecendo agora. Eu tenho essa mensagem para você da parte de Deus. Deus, ele vai fazer sim na sua vida. Ele ouviu a sua oração, mas ele precisa de uma entrega sua. Que entrega é essa? É você parar de focar demais naquilo que você quer e buscar a Deus, independente se vai realizar ou não. Ah, mas eu queria tanto isso e se não acontecer? Deus sabe o que é melhor para você. Ah, mas eu sempre ouço isso que Deus sabe. E Ele sabe, meu filho. Ele sabe o que é melhor para você. Quantas vezes eu pedi tanto a Deus, Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, quero isso. Aí chegou um momento e falei, olha, Deus não está me ouvindo, Deus está em silêncio, não está me respondendo como eu quero. Então, olha, seja conforme a tua vontade. Aquilo não se realizou, de fato não se realizou. Aí Deus veio com uma coisa melhor. Aí eu fui fazer a comparação e eu, meu Deus, ainda bem que o Senhor não me ouviu. Porque se o Senhor tivesse me ouvido, seria uma frustração total. Então, Deus não quer que você fique frustrado. Entende? Às vezes você quer comprar uma casa e você está pedindo tanta casa nesse local, eu quero nesse local, é aqui que eu quero, eu gosto da casa, e está dando tudo errado. Aí você só, o céu está de bronze, o silêncio de Deus, e você fica assim frustrado. Escute uma coisa que o Espírito Santo de Deus está falando com você. Você já parou para pensar que você só está vendo o momento? Você não está vendo lá o futuro. Você não está vendo o que está acontecendo lá, porque o nosso Deus, a onipresença de Deus faz isso, ele entende, ele vê tudo. A onipotência de Deus, a onisciência de Deus, o conhecimento de Deus. Você só vê o que está. Agora você está me ouvindo, você está me vendo, você está sabendo o que está acontecendo agora. Mas daqui 2, 3 dias, uma semana, você não sabe o que vai acontecer. Mas Deus já viu o seu futuro lá à frente. Entende? E o que eu quero dizer para você? Aquilo que você quer não vai ser bom para você amanhã. E Deus está te dando um livramento e você não está entendendo. Ai, Deus não me ouve. Deus não atende a minha oração. Deus está sendo muito mal comigo. Deus está sendo até muito bom com você. É um amor que eu não mereço. Incondicional. Mas Ele me ama. E por te amar demais, por te amar tanto assim, Ele fecha as portas para você porque você está pensando nesse lugar, aí Deus fala assim, mas o lugar que eu tenho para ela, se ela soubesse, ela já fechava essa pasta, arquivava esse arquivo e deixava eu trabalhar. Para alegria, prazer. Aí a palavra diz assim, ele ficou tão incrédulo, ele ficou incrédulo. A Bíblia diz assim, vamos lá, Zacarias. Então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isto?
Talvez você pergunte assim, mas como eu saberei que Deus vai fazer isso? Como eu saberei? Ele está dizendo assim, eu sou velho e minha mulher também está avançada em dias. Aí o anjo responde assim, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras. Zacarias, você está vendo um anjo aqui. Eu sou um anjo. Eu tenho certeza que há uma diferença de um humano para um anjo. A presença sobrenatural. A forma pode ser até humana, mas é diferente. E eu acredito aqui que esse anjo que apareceu poderia ter uma forma humana, mas a presença era sobrenatural. As coisas que o anjo falava, somente Deus para conhecer. Então, ele ficou mudo até o nascimento da criança. Porque tem coisas que Deus faz isso mesmo. Você não está crendo, você não está acreditando nas minhas palavras, você não acredita no que eu já falei no teu espírito. Eu já fiz tanta coisa na sua vida, já realizei tantos milagres. Será que eu que eu diminuí? Que eu não tenho o meu trono? Que eu perdi o meu trono? Que eu perdi o domínio? Não, Deus não perdeu o domínio de nada, não. Esse mesmo Deus que operou lá na vida de Ana, lá naqueles tempos remotos, o mesmo Deus que operou aqui na vida de Zacarias e Isabel, é o mesmo Deus que opera nos dias atuais, se você crer. Não desanime por nada, mas olha, tem um diagnóstico aqui que, para mim, é a morte. Mas há uma palavra de vida sobre você. Há uma palavra que Deus falou assim, você pode passar pelo vale da sombra da morte, mas eu estarei com você. Você pode enfrentar este vale, mas eu estarei com você. Lembra de Agar? Agar, quando Sara mandou ela e o menino embora, ela desesperada lá no deserto, o menino chorando, fome, sede. Aí o anjo abriu a visão de Agar. Tem coisas que Deus tem que abrir a nossa visão para entender que a fonte está na frente e eu não estou vendo a fonte, que eu estou focado em outro. Ela estava focada lá na Sara, ela estava focada no Abraão, ela estava focada em 1000 problemas, mas ela não estava focada na fonte que estava na frente dela. Aí o anjo abre a visão dela e ela vê a fonte de água. Ou seja, tem vida aí, Agar. E ela fala, o Deus que me vê. Eu não via Deus, mas Deus estava me vendo. Você talvez está desse jeito, você não consegue ver a fonte na sua frente. Você não consegue ver o agir de Deus, mas Deus está te vendo. Deus está vendo a sua necessidade, Deus está vendo o que você precisa. E eu vou falar uma coisa para você diante de Deus. Deus ouviu a sua oração. E quando chegar o momento de você exercer o seu dia, viver a sua rotina, mas vai chegar um momento que Deus vai te escolher para esse momento de encontrar com a sua bênção. Essa palavra é profética para a sua vida nesse dia. Deus está fazendo coisas novas na sua vida, sim. Mas você vai ter que começar a desconectar muito das coisas materiais, essa possessão que eu quero, que é meu. Não! Eu quero o que Deus tem para mim. Deus conhece os meus desejos? Conhece os meus gostos? Conhece. Deus sabe o gosto de casa que você tem, de marido que você quer, o jeito que você queria ter o seu filho. Até nisso, quando eu imaginei meus filhos, Deus realizou o desejo do meu coração. Uma coisa assim tão bobinha, né? Mas era algo que estava dentro de mim. E Deus realizou. O quarto do meu primeiro filho, o jeito que eu pedi a Deus, Deus realizou. Tinha um desejo de ter um quartinho assim todo arrumadinho. E Deus realizou o desejo do meu coração. Então Deus conhece os teus desejos. Aí você fala assim, mas eu tô pedindo eu estou pedindo esse homem aí para Deus porque ele é o meu gosto. É o homem que eu sonhei para minha vida. Olha o perfil dele. Alto, bonito, musculoso. O jeito que eu pedi a Deus, né? Mas imagina se você casar com esse homem e você não sabe, mas Deus sabe. E futuramente pode ser um péssimo marido para você e você viver uma vida de sofrimento. Já parou para pensar nisso? Deus conhece o teu gosto, conhece. As tuas vontades também conhece.
Mas antes das suas vontades, vem as vontades de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para você. E vou repetir de novo, Ele sabe o que é melhor para você. Então, para que esse espírito de possessão, que é meu, eu quero, Deus não vai fazer assim como você quer. Deus não tem meninos mimados. Se tem uma coisa que eu não gosto dos meus filhos, é aquelas crianças, eu olho assim, quando começa aquele mimo, pode parar. Eu não tenho filhos mimados. Eu crio os meus filhos para enfrentar a vida. Como um dia meu pai e minha mãe me ensinou a enfrentar a vida. Deus não tem filhos mimados, não tem. Faz toda a sua vontade. Ai, se Deus não fizer, eu não vou buscar mais a Deus. Se Deus não fizer, eu não vou mais na igreja. Ei, você tem que dizer o contrário. Se Ele não fizer, aí é que eu vou buscar a Ele. Porque se Ele não quer me dar isso, Ele tem coisa melhor para mim lá na frente. Se Ele não quer operar aqui desse jeito que eu pedi a Ele, olha, eu pus até um mapa diante de Deus. Deus é assim, segue assim, vira assim. Querendo ensinar Deus a trabalhar, né? Tem muita gente que é assim. Mas Ele não quer fazer. Eu vou me afastar de Deus por isso? Não. Eu vou louvar o nome dEle ainda mais. Louvarei o nome do Senhor. Grande é o Senhor, poderoso é o Senhor. E tudo Ele faz conforme a sua vontade. Eu espero que essa palavra fique no seu coração. Desapegue de casas, carros. Quer um namorado, mas a coisa não está dando certo. Desapega. Ei, conheço testemunho de mulheres que Deus disse não. Orou a Deus, Deus, eu queria saber se é da tua vontade, se eu caso com esse rapaz, e Deus não. Ah, não, mas será que foi Deus mesmo que falou? Porque a gente é assim, né? Quando a gente não quer ouvir o não de Deus, a gente vai falar assim, será que foi Deus mesmo que falou? Eu acho que não foi Deus que falou comigo, não. Aí você vai orar de novo, não, um não bem assim estampado, não. Olha, o testemunho de uma jovem, que ela era doida para casar com esse rapaz, amava. Aí será que Deus falou, não, desapega, deixa ir. Ai, Senhor, eu amo, se eu largar dele eu vou morrer de amores. Deixa ir. E o que aconteceu? Ela deixou, fez a vontade de Deus, foi obediente. Ficou 1 ano quase na depressão. Não entrou em depressão, mas ficou por um fio para ficar depressiva. Mas ela lá, na igreja, buscando ao Senhor. Teve um momento que ela pensou, ou eu vou ter uma recaída e vou voltar com esse homem. Mas não, Deus, não. Eu tenho outra pessoa para você, não é esse. Resumindo a história, ela conheceu um rapaz da igreja. Hoje ela é casada, tem filhos, tem a casa dela, tudo arrumadinho. Um homem maravilhoso para ela, assim ela diz. E esse ex dela, que ela morria de amores por ele, dizia ela, sabe o que ela foi descobrir antes? Que ele era chifrar ela com muitas mulheres. Ele tinha um caso, em todo lugar que ele ia, ele tinha uma mulher. Tá vendo como é que Deus sabe mais que você? Tá vendo como você só vê agora o que está na sua frente e Deus já viu lá na frente? Então, desapega, Deus está dizendo para você. Desapega desse imóvel que você quer comprar, desapega desse carro que você quer ocupar, desapega dessa gravidez que há anos que você está lutando para ter. E, ai, Senhor, eu estou ficando velha. Deus do céu, eu não vou conseguir. Ei! A Bíblia fala assim que ambos aqui eram avançados em idade, Deus fez. Sara era avançada em idade, Deus fez. Alguma coisa demasiadamente difícil, impossível para o teu Deus? Não. Desapega. Começa a inovar os teus pensamentos. Essa é a palavra certa. Os teus sonhos. E se Deus te fez uma promessa que você teria filhos, tranquila. Vai ser como Zacarias. Eu só vim cá cumprir o meu turno. Por sorte, caiu, né, em mim. Aí o que acontece? Lá está o anjo para entregar a bênção, que há muitos anos ele orava por ela. Enquanto você ficar aí, eu quero, não vai acontecer. As coisas elas só acontecem o dia que eu deixo ir. Deixa ir. Vai, deixa ir. Eu pedi a Deus, Deus não respondeu. Passou anos, tá igual, é porque Deus tem algum mistério aí que eu ainda não compreendi e estou tentando temar com Deus. E se você temar com Deus, você vai ficar frustrado. Eu sempre falo, Senhor, eu não quero temar com o Senhor, não. Não. Eu não quero. Às vezes me custa obedecer. E às vezes me custa
ouvir o chamado e fazer aquilo que Deus quer. Mas Ele sempre tem o melhor para fazer. Que essa palavra fique aí no seu coração, viu? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Eu vou colocar aqui esse hino que Deus, essa canção que Deus, Ele me deu a letra dessa canção, para você ouvir, para você entender que o silêncio de Deus também é resposta. Esse silêncio aí, eu quero e Deus fica em silêncio. É uma resposta para você, para dizer, para e sossega, porque enquanto você continuar insistindo, não vai funcionar. Não funciona. Mas o dia que eu desapegar de tudo isso e falar, não, Deus, o Senhor sabe das minhas vontades, dos meus desejos, sabe aqueles gostos assim, mínimos, simples, que ninguém dá por eles, mas Deus. Então Ele vai colocar aquilo que vai te trazer prazer e alegria. Não é isso que você quer? Mas segundo a vontade dele. Então que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe ricamente a sua vida. Amém? Que a graça, que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com todos aí da sua família. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo aí no seu coração. Amém. Eu me sentei aqui hoje e comecei a pensar. Tantas ideias fluíam dentro de mim, tantos sonhos ainda pra realizar. Pensei na minha infância, na minha existência, no propósito de Deus neste lugar. Eu poderia só orar e apresentar as minhas petições, mas hoje eu não quero falar. Vou estar em silêncio para Deus escutar. Ainda bem que o véu se rasgou e na tua presença eu posso entrar. Deus, fala comigo, eu preciso te escutar. Está tudo tão silencioso e outra voz vem me acusar. Deus não está te ouvindo, pare agora de orar. Mas o discernimento que Ele me deu vem me orientar. Há muitas vozes no mundo, mas a voz de Deus, essa ninguém pode imitar. Você pode até pensar, se Deus não me responde, será que deixou de me escutar? Mas o que você não vê é que o silêncio dele também fala. É Deus pedindo pra você parar, respirar e se acalmar. Aquieta o coração, sossega a alma, para o momento certo chegar. Não desista se o silêncio está grande, continua firme a orar. Quando chegar o tempo de Deus agir, Ele vai te visitar e tudo vai se ajustar. Está tudo tão silencioso, mas eu escolho confiar. Mesmo quando eu não ouço nada, sei que Deus está a trabalhar. Há muitas vozes no mundo, mas a voz de Deus, só quem tem intimidade sabe identificar. O silêncio também é resposta. O silêncio também é resposta.